Bem, então, nós vamos passar agora para a próxima apresentação, né, da professora mestre Jamile Santos Oliveira. Jamile é doutoranda em Letras, Linguagens e Representações pela UESC, mestra em Letras pelo Mestrado Profissional em Letras, Profiletras, da Universidade Estadual de Santa Cruz, graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em ensino de língua portuguesa pela Faculdade do Noroeste de Minas, e é professora da educação básica na rede municipal e na rede estadual, e atuou como formadora tutora no programa Gestão da Aprendizagem Escolar na área de língua portuguesa, Gestar, né, 2, e tem experiência na área de letras, com ênfase em ensino de língua portuguesa. Então, Jamile hoje vai apresentar o trabalho intitulado A Divulgação Científica na Escola, Gêneros e Práticas no Livro Didático. Seja bem-vinda, Jamile. Vocês estão conseguindo visualizar meus slides, gente? Sim. Ok, então. Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Jamile Santos Oliveira, eu sou professora de língua portuguesa na rede estadual e municipal na cidade de Belmonte. Sou doutoranda da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o que eu venho pesquisando desde o mestrado até agora. Eu sou orientanda do professor Urbano, ele foi meu orientador no mestrado e agora ele também é meu orientador no doutorado. E assim, quando eu estava no mestrado, eu não tinha contato com o Bakhtin, com o círculo. Isso veio a partir do professor Urbano. Eu diria que ele meio me plantou a sementinha bakhtiniana na minha vida, plantou também a sementinha da divulgação científica. Então, a partir daquele encontro da gente no mestrado, foi que as coisas começaram a andar na minha pesquisa. E eu fiz um mestrado profissional, realmente eu não me arrependo de ter feito um mestrado profissional, que para mim fez muito sentido na minha vida profissional como professora. E hoje eu estou no doutorado com o professor Urbano novamente, que é meu orientador. Então a gente tem essa relação aí já de alguns anos, que vão se estender por mais alguns. Bem, eu vou falar um pouco, no geral, sobre o que eu pesquisei no mestrado e vou trazer um pouco também do que eu pesquiso agora no doutorado, né? Eu trabalho com gêneros da divulgação científica na escola, gêneros e práticas no livro didático. A partir dos pressupostos da teoria bakhtiniana, né? Eu investiguei no mestrado os gêneros da divulgação científica que apareciam no livro didático de língua portuguesa do ensino fundamental nos finais, como eles eram, né, como esses gêneros eles estavam sendo abordados nos livros didáticos e se essas abordagens elas favoreciam o desenvolvimento da competência leitora e escritora. E a nossa investigação girou em cima desses pontos aí. Livro didático e divulgação científica, né? Os livros didáticos, gente, eles, em suas atividades, de uma forma geral, eles trazem diversos gêneros. E, dentre esses diversos gêneros, estão lá os gêneros da divulgação científica. E, através desses gêneros, os alunos eles também têm acesso, né, à cultura e ao conhecimento científico. Por isso que, na época, eu considerei importante a gente analisar esses gêneros no livro didático. E uma outra questão também, algumas pessoas perguntam assim, mas por que livro didático? A realidade da escola hoje, a gente sabe que muitas escolas ainda não têm uma estrutura, equipamentos, tem muita coisa que está mudando, claro,
graças a Deus. Mas o livro didático, ele é muito presente, né? Então, acho que vem de uma tradição de ensino, que vai ser difícil ainda a gente desprender. O professor, claro, não usa o livro, só o livro didático em suas aulas, mas ele é muito presente. Então, por isso que o livro didático, ele esteve presente na minha pesquisa de mestrado e vai continuar, e continua agora na minha pesquisa de doutorado também. Na minha pesquisa, tanto no mestrado como no doutorado, a gente assume uma concepção específica de divulgação científica, porque os livros didáticos, eles, às vezes, tratam a divulgação científica como se fosse um gênero específico, algumas vezes tratam a divulgação científica como se fosse uma esfera. E aí, em minhas pesquisas, né, eu adoto a concepção que é defendida por professor Urbano Cavalcante Filho e também por Grilo, de que a divulgação científica ela não é nem um gênero, nem uma esfera, mas seria uma modalidade particular de relação dialógica entre a esfera científica e outras esferas da atividade humana, porque a divulgação científica está presente na esfera jornalística, na educacional, na midiática. Então, a gente tem a divulgação científica presente em outras esferas também. Então, essa é a concepção que eu defendo, que eu utilizo no meu mestrado, que eu utilizei no mestrado e também utilizo agora no doutorado. E o que foi analisado no mestrado, né? Nós selecionamos uma coleção de língua portuguesa, que é Português e Linguagens, do professor William Cereja e da professora Teresa Costa Magalhães. O ano aí está 2015, porque ele foi publicado em 2015, porém o PNLD na época era o PNLD de 2017. Mas por que isso, né? As obras, elas são inicialmente produzidas, né? Tem o edital que é publicado, que tem os critérios, as obras são elaboradas de acordo com esses critérios e depois elas vão para avaliação. E só depois que elas chegam nas escolas, então primeiro o livro ele é elaborado, passa por algumas etapas até chegar à escola. E esse livro didático que foi produzido em 2015, ele ficou de 2015 até 2019, né? Que o PNLD dele é 2017. O livro didático ficava na escola por 3 anos. Agora, né, infelizmente, a gente tem o PNLD, que tem que durar 4 anos. Então, digamos que a gente fica com um livro com informações desatualizadas por um tempo maior. Mas não se assustem com essa data aí, não, porque é assim que funciona a escolha do livro didático, né? Ele primeiro é feito, analisado, avaliado, para depois chegar à escola. E quais foram os critérios de escolha? Né? Era uma coleção que tinha uma grande representatividade no país, foi a única que esteve presente no PNLD por quase 2 décadas. Era o livro que era utilizado na escola que eu trabalhava, então tinha relação com a minha realidade, né, com a realidade docente da pesquisadora. E ele tinha sido corpus de várias pesquisas, porém poucas tratavam da divulgação científica. Quais foram as conclusões, o que nós observamos de uma forma geral com essa pesquisa, né? Primeiro, a incidência dos gêneros discursivos da divulgação científica nas atividades destinadas à leitura era pequena. Então, a gente tinha, eu acredito, de uma forma geral, no livro, se eu não estiver enganada, acho que 7%, né, dos gêneros e dos textos que estavam presentes eram de divulgação científica, então a incidência era muito pequena, não só nas atividades de leitura, mas nas atividades de uma forma geral. As questões do livro didático referentes ao estudo dos gêneros da divulgação científica davam prioridade ao conteúdo, ao que estava dentro do texto,
Então, você tinha questões a nível textual e o extrapolar o texto, o sair do texto, o discutir o que estava sendo tratado ficava perdido. Claro que aparecia algumas vezes, porém eram poucas vezes, né? Então, você tinha uma interpretação meramente textual. Muitas atividades não consideravam o fato do ouvinte leitor compreender o discurso e assumir uma posição responsiva em relação a ele, relacionando um pouco com o que eu falei no ponto anterior, sobre essa questão da preocupação com o conteúdo. Então, Oi? Me ouviu? Vocês estão me ouvindo? Sim, então. Obrigada. Então, a gente tinha atividades em que o ouvinte leitor, em muitos momentos, ele não se posicionava em relação àquilo que era lido, né? Essa preocupação meramente textual eliminava essa atitude responsiva, ativa não que ela não existisse, né? Claro, porque a gente responde, a gente assume uma posição até quando a gente está em silêncio, claro. Porém, o livro em si, ele não estimulava nas atividades em que essa posição responsiva do ouvinte leitor ela fosse colocada, né? Que ela fosse realmente exteriorizada. Os gêneros que foram inseridos nas atividades, eles não eram estudados em todos os aspectos. Então, a gente tinha atividades que eram destinadas só a questões de conteúdo, atividades que eram destinadas só às questões de estilo ou de estrutura composicional. Então, a gente percebia uma fragmentação das abordagens, né? E se a gente pensar numa perspectiva da teoria dos gêneros, né, do discurso de Bakhtin, as relações dialógicas, elas vão, além de você copiar texto de outras esferas, ou só abordar um conteúdo temático, ou você tratar só da estrutura composicional, só do estilo, você precisa trabalhar o gênero como um todo, né? Então, a fragmentação, né, do gênero, dos elementos que compõem o gênero, era algo muito presente. E os gêneros da divulgação científica, eles estavam presentes, porém não havia uma reflexão significativa sobre o conhecimento científico que abordava. De novo, a gente volta na questão das discussões para a gente ir além do que está escrito. A gente não tinha propostas substanciais, claro que não de uma forma geral, né? Essas reflexões, elas surgiam, mas elas não surgiam de uma maneira significativa. E toda essa discussão, tudo que foi estudado ao longo da minha pesquisa, me fez pensar sobre diversos aspectos relacionados em como a divulgação científica ela está na educação básica de uma forma geral, e isso acabou direcionando a escolha da abordagem que eu vou trazer no meu doutorado, porque no doutorado eu vou tratar agora da arquitetônica da divulgação científica na esfera escolar, só que a gente vai direcionar isso para os diferentes componentes curriculares, né? Se em língua portuguesa, num livro de língua portuguesa, isso acontece dessa forma, como isso está presente nos outros componentes curriculares? E a gente fez um recorte para o ensino médio, primeiro porque a gente tem o novo ensino médio, né, que está aí, que é algo que ainda tem gerado discussões diversas. A gente tem a BNCC. Nós temos hoje, né, o desafio de trabalhar no ensino médio com obras que são obras integradas, são obras interdisciplinares. E como é a arquitetônica da divulgação científica na esfera escolar, analisando, né, essas obras do ensino médio.
é o que a gente agora vai direcionar a nossa pesquisa, mas começou tudo a partir da pesquisa que foi realizada no mestrado. E aqui estão algumas referências que foram utilizadas para elaborar os slides. E é isso. Obrigada. Obrigada, Jamile, pela exposição. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. Enveredando aí na área da análise dialógica do discurso, né? Isso. O professor Urbano. Sempre bom ouvir os linguistas e as linguistas discutindo trabalhos diversos, né? Sobre língua, linguagem, discurso. Muito bom.